Olá, no CLA de hoje vamos conversar com a arquiteta Adriana Machado e ela vai nos dar algumas dicas sobre sustentabilidade. Mas antes da entrevista, vamos ver o que a loja CLA indica. Na dica de hoje, você vai conhecer um pouco sobre a loja CLA Personal Home Style, uma loja com preço direto de fábrica para você. Na CLA, é você quem faz o preço do seu produto, escolhendo o tecido e o tamanho do seu móvel. Uma loja com mais de 200 metros quadrados, onde você encontra sofás, poltronas, cadeiras, mesas de jantar, móveis de demolição, móveis corporativos, banquetas, aparadores, chéis, móveis laqueados, tapetes e papel de parede. Aguardamos sua visita no endereço Olavo Bilac 531 no bairro Florestal. Fone 3714-2161. Então agora vamos conversar com a arquiteta Adriana Machado. Tudo bom, Adri? Tudo bem. Tudo bem. Adri, o nosso tema de hoje é sustentabilidade. Começa contando pra gente, pra quem tá em casa nos assistindo, o que é sustentabilidade? Certo, claro. A pergunta ela é bem desafiadora pelo fato de que sustentabilidade não é um conceito muito fácil de ser definido, né? Ele é muito amplo. Mas é importante destacar talvez a primeira vez que ele teve uma repercussão mundial, que foi no relatório, né, produzido dentro do Comitê de Meio Ambiente e Desenvolvimento, dentro da ONU, e foi chefiado pela primeira-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland, né, através do relatório de Brundtland, onde surgiu o conceito, a palavra sustentabilidade, e aí onde começou a se falar daquela ideia de que a gente deve satisfazer as necessidades do presente sem prejudicar a satisfação das necessidades das gerações futuras. Então, na realidade, aí se começou a trabalhar, foi a primeira vez que se criticou o modelo de produção, né, e os padrões de consumo e de produção, de forma que se estava causando um impacto ambiental em todos os ecossistemas, isso não estava sendo suportado, né? Então aí se começou a questionar a questão da racionalização do uso dos recursos, né, a eficiência do uso dos recursos naturais, a racionalização, a geração de resíduos de forma mais enfática. Então, na realidade, sustentabilidade é um termo que implica tanto no desenvolvimento econômico, social e também, claro, na preservação ambiental. Muito interessante. Mas falando dessa parte de sustentabilidade, principalmente em obras, as pessoas têm usado, têm requerido isso quando vão conversar contigo para começar uma obra, enfim? Bacana a pergunta, claro, até para poder esclarecer um pouquinho, né, de como a gente pode ter uma construção sustentável e como está sendo essa repercussão regionalmente, né. Realmente, hoje muitos clientes vêm perguntando, mas eles não vêm assim de forma a solicitar um projeto sustentável, né, com toda uma preocupação. Eles vêm normalmente perguntando sobre soluções pontuais, como a coleta da água da chuva, né, alguma coisa de tratamento de águas servidas, que a gente chama, a própria questão do coletor solar, né, utilizado para o aquecimento da água. São soluções pontuais que eles já vêm, digamos, pensando, mentalizando, idealizando. Mas tu acredita que de repente eles não vêm também solicitando tanto, né, a colocação disso em obras em função do valor? Sem dúvida, a questão do valor hoje, infelizmente, ainda representa um fator de decisão para o cliente, né? Muitas vezes algumas soluções se tornam um pouco mais caras num primeiro momento, mas a médio e longo prazo tu tens um benefício maior que as pessoas ainda não entendem, claro, né? Ou no primeiro momento não é fator para elas definirem, elas ainda vão muito pela questão econômica. Sem dúvida. Certeza. Tenta contar pra gente de uma forma simples, enfim, ou de um palavreado que a gente entenda. Certo. O que entra o que a gente pode fazer de sustentabilidade? Perfeito. Quando a gente fala de sustentabilidade no projeto, isso já começa lá na preocupação com o projeto, com a escolha do terreno, né? Onde a gente vai colocar, onde a gente vai morar. Bom, a gente vai morar muito próximo ao centro, muito distante, porque vai estar implicando em distâncias, em transporte. Certo. Querendo ou não, isso também interfere em sustentabilidade, né? Tu está gerando, despendendo energia para o transporte. Então, na escolha do terreno, a preocupação com a insolação, a preocupação com a incidência solar, né? Assim, a escolha dos materiais também é muito importante. Se os fornecedores vão ser locais, se os fornecedores vão ser distantes, né? A questão do transporte novamente incidindo aí e refletindo nessa questão da energia, dos recursos e propriamente da poluição até mesmo, né? Materiais utilizados na obra, fornecedores, a preocupação do projeto, muitas vezes eu gosto de falar até a questão da modulação da casa. Se a gente trabalha com dimensões onde, por exemplo,
vou trabalhar com piso de 60 por 60, eu vou trabalhar de repente com múltiplos de 60, não que o piso vá determinar o projeto, mas trabalhar com medidas que permitam trabalhar com produtos, com medidas padrão, né, dos itens de obra, como o piso, por exemplo, são fatores importantes que vão implicar numa quebra menor depois, né? Então isso também não deixa de ser sustentabilidade na medida em que tu reduz o desperdício, reduz a quebra, utilização de pré-moldados também, né? Tu não deixa de ser, na questão da decoração, a gente até fala também a própria questão da inserção da mão de obra de algumas comunidades, né? Então assim, tu utilizar alguns materiais que são produzidos ou mesmo resíduos para a indústria, que são convertidos depois em peças de mobiliário. Pois é, que exemplos que a gente pode dar? Que peças são essas, por exemplo? Uma demolição? O que é uma peça decorativa que é considerada sustentável? Tá. Na realidade, a peça sustentável pode ser por várias formas, né? Tá utilizando, por exemplo, madeira reflorestada, não deixa de estar sendo sustentável, sem dúvida, né? Ou utilizar madeira de demolição, que tu tá reaproveitando, também, perfeito. Tudo que tu reaproveitar, então, de alguma forma é sustentável ou tem um item de sustentabilidade, né? Um apelo de sustentabilidade muito forte, né? Mas, por exemplo, até um que eu vou utilizar na Construmóvel, é um puff de resíduos da indústria calçadista, porque ele é todo de EVA. Né? Então são sobras que são oriundas, digamos, do corte, né? Dos solados, enfim, que vão ser utilizados. Então assim, existem perfis de borracha da indústria automotiva, são utilizados para luminárias. Então nesse sentido, às vezes o problema se transforma em uma solução muito bacana, basta ter criatividade também para utilizar isso, e tem que ter cuidado também, porque na questão de obra, falando, né, voltando à obra, de repente o pessoal que trabalha na obra, de cuidar de guardar os materiais que sobraram para poderem ser reutilizados, isso também é importante. Com certeza, principalmente assim, a questão da separação, né, para que a gente tenha a possibilidade de utilizar esse material, essa sobra, ela tem que estar classificada ou ela tem que estar separada de outras para que ela também não seja contaminada, digamos assim, né? Existem classes de resíduos que a gente deve respeitar e que, quando separadas, permitem a reutilização de forma muito mais fácil, mais eficiente. Então agora vamos para o nosso intervalo e na volta a Adriana vai nos contar um pouco sobre a Construmóvel. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. E agora voltamos então com a Adriana Machado. Adri, conta pra gente a questão da Construmóvel. Vocês estão fazendo um espaço, teu escritório, a Muran está fazendo um espaço do home office. Tudo com sustentabilidade. Exato. Na realidade, a preocupação foi tentar colocar no espaço da mostra, né, que a gente vai estar decorando e ambientando,
um pouquinho de alguns materiais ou de algumas soluções que podem ser levadas para casa, que podem ser levadas, né, para ambientes corporativos. A gente vai estar enfocando a questão da eficiência energética, né, ou pelo menos lembrando dela no espaço da mostra, com a utilização dos blocos de concreto translúcido, ou seja, levam fibra ótica na sua composição e permitem a passagem da luz. E esse seria o preceito de eficiência energética. Existem outras alternativas que eu vou estar reutilizando, por exemplo, placas metálicas que são hoje são resíduos, né, do processo de impressão do jornal, por exemplo. Vou estar utilizando como itens decorativos. Que bacana. Né, mas digamos... Ali entra a nossa pergunta de antes da questão decorativa. Exatamente. Então, assim, tendo criatividade, a gente consegue trazer, né, alguns itens e tentar dar um uso diferente. É muita reciclagem também, né? Perfeito. Esse é o exemplo típico. Sim. Exatamente. Exemplo típico da reciclagem. Outro exemplo da reciclagem também é a questão dos puffs, esses que eu comentei, que vão estar lá também. São puffs coloridos, bacanas, assim, para utilizar em N tipos de ambiente, né? Então, são algumas... Pois é, falando em qualidade do produto, existe uma garantia sobre isso? Como é que fica a questão? Porque é reciclado, as pessoas têm, às vezes, um preconceito sobre isso. Perfeito. Né? Então, como é que funciona? Certo. Lá acontece o seguinte, depende muito do tipo, né, de material que é reciclado. Por exemplo, hoje a gente tem banheiras que utilizam material acrílico, aquele material, digamos, oriundo de orelhões, né, e peças de mobiliário urbano, são reciclados, por exemplo, e são inseridos na linha de produção para produzir esse tipo de item. Certo. Então, esses que eu estou utilizando já são garrafas PET. Cada material tem suas propriedades. E a garantia, assim, a empresa dificilmente ela vai negligenciar a garantia desses produtos. Porque quando entra numa linha de produção, né, já contempla todos os quesitos de qualidade. Até para que ela chegue no mercado, ela tem que chegar de uma forma à altura, né, do seu cliente, do público, do consumidor, enfim, atendendo várias normas. Então, o produto em geral, ele atende essas normas quando ele é colocado no mercado. Então, quanto à questão da garantia, normalmente ele tem tanta garantia quanto um produto com matéria-prima virgem, por exemplo. Sim. Mas, claro, depende muito do material e normalmente quando existe alguma observação com relação a isso, o fabricante normalmente coloca, né? Principalmente a questão da coloração. Sim. Por exemplo, existem telhas, né, que são oriundas, por exemplo, das caixinhas de longa vida de leite, e aí você visualiza lá que cada telha é diferente da outra por conta da composição do material, né? Então depende do tipo de uso que é dado para essa diferenciação. E quando tu bolou o projeto do home office, a questão de valores, isso tem uma mudança na questão de valores, fazendo com matéria-prima virgem, então, ou com matéria-prima reciclada? Perfeito, claro. Quando a gente usa, por exemplo, soluções criativas através de resíduos, por exemplo, como a questão das placas, claro que tu tem uma economia porque tu está dando, né, reutilizando um material que é sobra, né, de algum processo, através de um uso com um valor agregado maior. Mas assim, quando a gente trabalha normalmente com material reciclado, que é dentro de uma linha de produção, tende em alguns momentos a ficar mais caro, sim. Ah, é mesmo? Mas é muito relativo do item. Eu não posso precisar mais caro ou não né? Sim. Mas infelizmente hoje, como um todo, as soluções ligadas à sustentabilidade representam sim um custo maior, um investimento maior inicial, mas que a médio e a longo prazo compensam, né, pelo benefício que geram. Então, assim, principalmente na questão de ciclo de vida do material, sim, né? Tu é totalmente a favor, então, de usar totalmente favorável, estimulo, sim, inclusive, né, justamente pela consciência, claro, né? Me parece que é uma parcela de contribuição que a gente, tanto como cidadão, deveria ter essa preocupação, sim, e como profissional mais ainda, né? Que bacana. Mas, Adriana, obrigada pela tua entrevista. Eu quero aproveitar, convidar todo mundo que está em casa nos assistindo para ir para a Construmóvel, então, conhecer o espaço da Adriana e de todos os arquitetos, e quero que tu deixe teu contato. Claro, agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema que tanto nos interessa, e desde já fica o convite para que visitem a Construmóvel, né, e visitem o ambiente home office da Muran Arquitetura. Esperamos você para conhecer a nossa loja CLA Personal Home Style, que é direto de fábrica, no endereço Rua Olavo Bilac, 531, no bairro Florestal. Acesse o nosso site cladecor.com.br e para dúvidas e sugestões envie o seu e-mail cla@cladecor.com.br. E a gente se vê na próxima semana aqui na TV Informativo.